agora eu posso combinar essas duas coisas e, outra vez, Caio, como motivação, considere uma situação na qual P e T são ambos fixos. Qual é a energia que eu preciso gastar para criar um sistema do nada? Vamos ver, vamos lá. Eu vou gastar U, mas além de gastar U, eu tenho que empurrar a atmosfera para fora, então eu tenho que gastar PV. Mas eu não vou gastar isso tudo porque o ambiente me dá calor de graça. Então, o calor que ele me dá de graça eu desconto. Esta daqui é chamada a energia livre de Gibbs. Outra vez, Caio, isso é motivação para que eu a defina. Mas a partir do momento que eu a definir, ela vai ser útil mesmo numa situação na qual isso não esteja ocorrendo. Tá? E aí, outra vez, eu posso determinar qual vai ser a sua diferencial. E você vê, por esse desenvolvimento aqui, que a diferencial de G, outra vez, DU é TdS menos PDV. Outra vez eu deixo essa coisa indicada que eu não quero mexer com o potencial químico no momento. E aí você vê que, neste caso, tanto TdS quanto PDV desaparecem. Não é? Porque aqui eu vou ter DU, que é TdS menos PDV mais isso veio do DU, agora eu tenho PDV mais VDP, que vieram daqui, menos TdS menos SDT, que vieram daqui. E aí, esse bicho some e esse também. E aí, G, ou DG, fica VDP menos SDT mais mostrando para a gente com clareza que esta nova função que eu acabo de definir tem como variáveis independentes pressão, temperatura e número de partículas. Então veja, eu combinei as duas transformações de Legendre de modo a substituir duas das variáveis extensivas da energia por duas variáveis intensivas, as suas variáveis canonicamente conjugadas. E agora eu tenho uma função cujas variáveis independentes são variáveis intensivas. Outra vez esqueço o N por enquanto. Né? Portanto, essa função vai ser extremamente útil quando estiver analisando processos que ocorrem nos quais um sistema termodinâmico está em contato com um reservatório térmico e de pressão, que é o que acontece numa reação química a céu aberto na nossa atmosfera. Tá? Não é à toa que a função de Gibbs vai ser extremamente útil nesses casos. Muito bem. Voltando à minha motivação, Caio, assim como eu pensei na energia que eu preciso gastar para criar esse sistema do nada e percebi que eu ganho energia de graça por causa do fluxo de calor, se eu agora destruo esse sistema, então, na verdade, ao destruir esse sistema, a energia que eu vou ter disponível para mim não vai ser a energia interna dele, porque parte da energia interna dele tem que ser jogada para fora, para fazer com que a entropia dele desapareça. Né? Para eu me livrar da entropia dele, eu tenho que jogar a energia dele, alguma energia para fora sob forma de calor. É isso aí que vai me dizer qual é a energia que eu posso obter nestes casos. Né? Então, por isso que, neste caso aqui, se eu destruo o sistema com energia U, em contato com um ambiente de temperatura T, sendo essa a entropia do sistema, a energia que eu tenho disponível para uso não é a energia interna, e sim energia interna menos TS, que é a quantidade de energia que eu tenho que jogar para o ambiente para me livrar da entropia do sistema. Então, a energia que de fato está livre para ser utilizada é U menos TS, não é U. Daí vem o nome. Por isso que nós chamamos isso de a energia livre de Helmholtz. Porque a quantidade de energia da qual eu posso dispor ao destruir um sistema é essa quantidade aqui, e não a energia interna que ele tem.
Da mesma maneira, quando eu destruo um sistema agora num ambiente no qual pressão e temperatura estão fixadas, outra vez, quando eu faço isso, eu tenho que dispensar, eu tenho que desperdiçar uma parte da energia para me livrar da entropia, mas em compensação eu ganho energia porque o sistema ele vai comprimir, o ambiente vai se expandir, portanto vai me dar energia de volta. Portanto, a energia que eu tenho livre para uso é essa que aqui está. Tá? Pode haver situações nas quais a energia que eu tenho disponível para uso seja maior do que a energia interna. Nós vamos ver um caso desse daqui a pouco. Mais uma coisa, lembre que, como sempre, o valor absoluto desses potenciais termodinâmicos, ele não tem um significado físico em geral, né? Esse valor é ambíguo, porque a energia, que é a base de tudo isso que eu estou fazendo, o zero de energia é arbitrário. Para retirar essa arbitrariedade, eu teria que definir de uma forma mais consistente o que é energia, incluindo, por exemplo, a energia de repouso, etc. Coisa que eu não quero fazer nesse contexto. Tá? E não tem muito interesse mesmo, porque nos processos termodinâmicos a gente vai estar interessado nas variações dessas grandezas. E as variações são as mesmas, independente de qual é a referência que eu tome. Portanto, as variações têm significado físico. As variações, essas têm significado físico, como nós estamos mostrando aqui, por exemplo. Né? E nós vamos mostrar com mais detalhe ainda hoje. Muito bem. Então vamos olhar outra vez para um processo que ocorre a T constante. E vamos utilizar a ferramenta nova que a gente criou, que a gente definiu, que é, neste caso, veja, eu estou ignorando aqui a variação de volume. Né? Então, neste caso, a ferramenta que é adequada para a gente tratar processos a T constante é a energia de Helmholtz. Vamos ver o que acontece com a energia de Helmholtz, como é que é a variação da energia de Helmholtz num processo desse tipo. Muito bem, a variação da energia de Helmholtz vai ser, estou olhando para lá, ΔU menos T ΔS. Caio aqui, T é constante, portanto só tem a parcela T ΔS, não tem a parcela S ΔT. Né? A primeira lei da termodinâmica me autoriza a substituir o ΔU por Q mais W. Nós sabemos que existe uma conexão entre Q, a energia recebida por causa da diferença de temperaturas, e a variação de entropia sofrida pelo sistema. Nós sabemos que, num processo que seja reversível, Q é exatamente igual a T ΔS. Se existe entropia nova sendo criada por causa de alguma irreversibilidade do processo, se tem entropia nova sendo criada, então Q será menor do que T ΔS. Então, de uma maneira geral, posso dizer que Q tem que ser menor ou igual a T ΔS, onde a igualdade vale para um processo que não cria entropia nova. Está claro isso para todos? Muito bem. Então, isso quer dizer que Q menos T ΔS é alguma coisa que é menor ou igual a zero. ΔF será, vamos lá de novo, eu tenho W, eu estou somando a W uma quantidade negativa. Portanto, ΔF é menor do que isso, menor ou igual a W. Obrigado. Nós mostramos, algum tempo atrás, que quando não há criação de entropia nova, né, nós mostramos que Q é exatamente igual a T ΔS. Mas pode haver criação de entropia nova. Eu relembro que a gente mostrou, por exemplo, como exemplo disso, um processo no qual eu faço uma compressão muito rápida. Uma compressão muito rápida, a pressão não é igual em todos os pontos. Então, a pressão contra a qual eu estou realizando o trabalho é maior do que a pressão de equilíbrio. Não é? Então, nesse caso, eu crio entropia adicional, porque eu estou passando por estados intermediários que não são de equilíbrio. Não é?
Se você olhar para o estado final, inicial e final, você sabe que a variação de entropia é a mesma qualquer que seja o processo, porque é uma função de estado. Então o ΔS será igual nos dois casos. Mas isso quer dizer, portanto, que quando eu faço essa compressão rápida, o calor envolvido é menor do que o calor que estaria envolvido se eu tivesse feito uma compressão lenta. Tá? Então, isso aqui nos coloca numa situação na qual o trabalho, então, que está envolvido nessa variação da energia de Helmholtz, ele está sendo limitado, quer dizer, ele tem um condicionante. Esse trabalho aqui, lembre, ele é o trabalho de compressão, mas o trabalho de outras naturezas. Então, para provocar, para fazer acontecer um processo que está associado a uma certa variação da energia de Helmholtz ΔF, eu preciso realizar sobre o sistema um trabalho que tem que ser maior ou igual a isso que aqui está. Tá certo? Dessa maneira que eu tenho que ler o que está escrito aqui. Lembre que W é positivo quando o trabalho é realizado sobre o sistema. Né? Então, para provocar um processo no qual a energia de Helmholtz muda de um certo valor ΔF, o trabalho que eu tenho que realizar sobre o sistema é maior ou igual a esse ΔF. Ele será igual ao ΔF quando eu o faço de maneira reversível, ou quase estática, ou passando por processos intermediários que sejam todos eles de equilíbrio. Um raciocínio semelhante a gente pode fazer se nós considerarmos processos que estão a T e P constantes. Neste caso, como T e P são as variáveis que estão sendo mantidas fixas, então o potencial que vai nos favorecer a análise é o potencial que depende dessas duas coisas como variáveis independentes. É a energia de Gibbs. E aí nós teremos que o ΔG vai ser ΔU. Eu estou olhando para a definição de G. Lembre que P e T são fixos nesse processo. E aí, outra vez, vou repetir o que está aqui. Primeira lei, isso aqui é Q mais W. W eu posso desdobrar em trabalho de compressão e expansão e trabalho de outra natureza. Trabalho de compressão e expansão é menos P ΔV, mais trabalho de outra natureza. P ΔV some, e aí nós temos Q menos T ΔS mais trabalho de outra natureza. Isto aqui é ΔG. Mas outra vez vale essa desigualdade. Tá certo? Se eu não tiver, de uma maneira geral, Q será menor ou igual a T ΔS, e a igualdade vale quando é um processo quase estático, que não cria entropia nova. Portanto, eu posso escrever que ΔG tem que ser menor ou igual ao trabalho feito por outra natureza. Então, para produzir num sistema termodinâmico um processo associado à variação de energia de Gibbs ΔG, eu tenho que realizar sobre ele um trabalho de outra natureza, cuidado. O trabalho P ΔV não dá certo, porque ele já está incorporado nessa história. Que seja, no mínimo, igual à variação de energia de Gibbs que eu quero produzir. Por exemplo, como é que eu posso produzir trabalho de outra natureza? Posso produzir trabalho elétrico, né? Ou posso produzir trabalho mecânico assim, eu enfio uma pá movida por uma manivela dentro do sistema e fico rodando a manivela. Esse é um trabalho de outra natureza, tá certo?